E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de filosofia aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt foi uma investigação, foi uma pesquisa filosófica feita na Alemanha em 1920, no Instituto de Pesquisa Social. Esses pensadores, esses filósofos eram influenciados por Hegel, Marx e Freud. Eles queriam compreender a sociedade como um todo. A Escola de Frankfurt defendia uma teoria crítica envolvendo aspectos culturais, econômicos e psicológicos da vida em sociedade. Eles queriam compreender as contradições e os conflitos que associados à sociedade capitalista. O objetivo ali era desenvolver um caminho para uma sociedade sem exploração. Quando Hitler tomou o poder da Alemanha, os membros da escola migraram para Genebra, depois foram para Paris, até se fixarem em Nova York. Alguns desses filósofos permaneceram em Nova York, outros voltaram para a Alemanha e restituíram o Instituto para Pesquisa Social na década de 1950. Essa teoria crítica ela tinha como objetivo compreender a relação entre os totalitarismos políticos, o nazismo, o fascismo, o socialismo, com as tecnologias de informação. Qual que é a relação entre esses dois? E eles também queriam compreender esse conflito entre capitalismo e comunismo. A intenção da Escola de Frankfurt era fornecer uma compreensão histórica da situação humana, da situação da vida em sociedade no pós-guerra. Em 1942, Theodor Adorno e Max Horkheimer escreveram a obra Dialética do Esclarecimento. Essa obra introduz uma análise da constituição política e econômica da vida moderna, que é uma questão central da Escola de Frankfurt. Para esses filósofos, o iluminismo não se resume a um movimento, a um acontecimento do século XVIII. Para eles, o iluminismo é um caminho da filosofia que começou a ser percorrido lá na Grécia Antiga, com o desejo dos seres humanos de racionalizar o mundo. Porém, o conhecimento humano não é capaz de demonstrar como o mundo realmente é. É apenas um conhecimento instrumental. A razão, ela só consegue aprimorar e construir instrumentos. Ela não é capaz de orientar a vida do ser humano, muito menos de desenvolver uma ética propriamente humana. Adorno e Horkheimer falam que a vida, o indivíduo moderno, tem sua vida coisificada. O indivíduo moderno, ele é visto apenas como um pertencente a uma grande massa social. Ele tem sua vida controlada, ele tem sua vida usada pelos regimes políticos de forma estratégica e de forma estatisticamente. E o indivíduo moderno, ele está sujeito aos interesses das grandes corporações e das demandas do mercado. Adorno e Horkheimer faz uma crítica à cultura de massa, à indústria cultural, porque ao mesmo tempo que a tecnologia oferece alternativas, oferece um conforto para viver em sociedade, ela também deixa os seres humanos dependentes dessa tecnologia, dessa dinâmica do produzir e consumir. Veja bem, hoje você está estudando pelo notebook, pelo celular,
mas amanhã vai lançar um modelo novo de notebook, todo ano lança modelo novo de celular, surgem novas marcas e a gente se torna refém disso. Ao mesmo tempo que é confortável estudar na cama assistindo uma videoaula no YouTube, eu tô refém desse modelo novo de celular que vai vir, dessa rede social nova que surge, e para usar essa rede social eu preciso de modelo tal de telefone. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos dá conforto, ela também nos faz refém dela própria. A indústria cultural forma comportamentos não críticos. Ela forma sujeitos que não são capazes de refletir, de questionar. Os meios de comunicação impõem valores que são rapidamente recebidos e assimilados pelas pessoas, pela massa. A televisão, as redes sociais, as propagandas transformam o ser humano em um ser genérico, passivo, coisificado. Elas transformam o ser humano em um ser substituível. Agora eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre alguns pensadores, alguns filósofos da escola de Frankfurt. Theodor Adorno, ele nasceu em 1903 e faleceu na década de 60 devido a complicações cardíacas. Ele estudou música, psicologia, sociologia e filosofia. Aconteceu um episódio que marcou muito a vida do Adorno, que ele recebeu muitas críticas por causa desse episódio. Na década de 60, os estudantes estavam organizando manifestações na América e na Europa contra as guerras, né? Por exemplo, a guerra do Vietnã. Eles estavam manifestando contra a guerra do Vietnã em defesa dos direitos civis. E o Adorno, ele estava dando aula no instituto, até que esses estudantes chegam, interrompam a aula do Adorno para dar continuidade nessas manifestações dentro das salas de aula. E o Adorno, ele entra em conflito com esses estudantes. E esse episódio ficou bastante marcado na vida desse filósofo. O Adorno falava que a filosofia hoje só serve para mascarar a realidade. Em 1966, ele publicou a obra Dialética Negativa. A dialética negativa, ela é uma obra que fala sobre a rebelião das pessoas contra a homogeneização dos indivíduos. É sobre a luta dos indivíduos contra os totalitarismos, que seja totalitarismos filosóficos ou políticos. O Adorno lutou por essa questão da individualidade, essa questão contra o indivíduo universal. Ele defendia a individualidade. Max Horkheimer nasceu em 1895 e faleceu em 1973. Sua filosofia tentava fazer um diagnóstico da sociedade do século XX. Ele entendia, que a opressão estava presente em toda a sociedade moderna, até na capitalista e na socialista. Ele dizia que a racionalidade moderna estava corrompida desde a raiz, porque é da racionalidade moderna que nasceu a necessidade humana de dominar a natureza. E o domínio da natureza acompanha um processo de desumanização da realidade. Nesse processo de desumanização da realidade, é um processo de muitos conflitos, é um processo que há um vazio do ser humano, é um processo que o ser humano sofre muito. E para combater esse sofrimento, para curar esse sofrimento, o ser humano busca várias alternativas, vários tratamentos de cura. E a filosofia
ela é entendida aí para Horkheimer como um impedimento. A filosofia vai trazer a possibilidade de resistir contra esses processos de exploração, esses processos de submissão humana. Jörg Habermas nasceu em 1929, ele foi assistente do Adorno e é considerado como um dos últimos representantes da Escola de Frankfurt. Ele ainda está vivo, com seus mais de 90 anos. O Habermas fala sobre a diferença entre a racionalidade comunicativa e a racionalidade instrumental. É na racionalidade instrumental que o sistema se desenvolve em uma associação entre o conhecimento e o poder. Ele fala que o sistema é tão controlador que o ser humano já nasce representante e reprodutor desse sistema, dos interesses das grandes corporações e das demandas do mercado. É aquela história que eles falam que hoje as crianças já nascem sabendo mexer no celular. É por causa disso, do sistema ser controlador. Habermas diz que nessa racionalidade instrumental, o conceito do indivíduo ele se esgota, ele se encerra a interesses econômicos, impossibilitando a emancipação do indivíduo, impossibilitando a sua individualidade. É aí que entra a racionalidade comunicativa. Ela é como uma via para neutralizar esse controle do sistema. O Habermas diz que a gente precisa se reunir com a família, se reunir com os amigos, se reunir com o seu grupo religioso para conversar, para se comunicar, para que ocorra ali a troca de saberes. A comunicação é a única via para a gente questionar o sistema e possibilitar a emancipação do ser humano. Essa foi a videoaula de filosofia de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido a Escola de Frankfurt. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa videoaula, que vai me ajudar bastante a produzir o conteúdo aqui do canal. Bons estudos e te vejo na próxima videoaula.